Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dedinho de Prosa. Hoje temos aqui o nosso entrevistado, uma pessoa muito top, né? Ele que é candidato ao Senado da Bahia, é o nosso amigo Carlos Sodré. Muito bom dia. Bom dia, Nabso. Bom dia, áudio ouvintes e também os que acompanham essa luta de vocês para fazer com o Dedinho de Prosa, nessa Prime Produções, algo que valoriza e evidencia essa terra querida de Venceslau Guimarães, cujas pessoas eu saúdo, já fui votado pelas pessoas daqui, tenho uma passagem permanente por aqui, e vejo que essa cidade está no coração de uma parte daquilo que se chama de Grande Sul, que vai de Valença, sobe até as faldas da Serra do Marçal, contorna por trás de Potiraguá, Maquinique, Macarani, desce até Medeiros Neto e Ibirapuã, na divisa com Minas Gerais, sai por Mucuri, sobe até Valença, e aí somos, na verdade, 98 municípios. Somos mais de 1.800.000 eleitores. Somos a região que carregou a Bahia nas costas até o polo petroquímico. E esta região, meu caro Nabson, meu caro Tiago, meu caro Ney, esta região, em toda a sua história, sempre recebeu o PF, o prato feito das candidaturas, para representá-la. Daqueles que não têm os pés aqui, não têm as raízes aqui e não têm também o coração aqui. E esta região nunca teve um candidato ao Senado, quanto mais um senador. E é por isso que, quando as crises acontecem, nós não temos voz para falar. E quando a gente fala pela voz dos outros, a gente fala fraco, que fala pedindo favor. E essa região não precisa pedir favor a ninguém, porque ela tem um povo bom, trabalhador e uma região que tem futuro. Basta que as pessoas tratem-la com seriedade. Pronto, Carlos Sodré. Olha, gente, ele que é advogado, jornalista, escritor e cônsul da Costa do Marfim no Brasil, né? Essa liderança, né, que está representando a nossa região, né? Está hoje conosco aqui para dar esse dedinho de prosa conosco, né? E a partir de agora vamos estar trazendo muitas informações para você que sempre está nos acompanhando. Sodré, você faz parte do Mobiliza, que é o 33, não é isso? Partido Mobiliza. É o antigo partido da Mobilização Nacional e que me acolheu. É um partido que não é novo, ele é feito do tempo que os outros foram feitos, somente os mais antigos, data de 98, de 88, mas ele se transformou em Mobiliza como um partido que busca se refazer, se ressignificar para capturar a confiança do povo brasileiro. É um partido que eu digo sempre, não come no coxo do governo, nem está sob o sovaco da oposição, para ter uma linha de independência. Porque, Nabson, eu coloco uma coisa, quando a gente fica muito preocupado em cuidar, vamos ver as questões do Brasil, do Estado, a gente tem que começar no quintal da gente. Quando eu ouço o sujeito me perguntar qual é o lado primeiro é a casa da gente, da família da gente. Quando o seu quintal tem um esgoto partido e que está ali adoecendo, contaminando a sua família, os seus vizinhos, a gente não pode cuidar do jardim da praça antes de cuidar do quintal da casa da gente. Quando isso estiver resolvido e pacificado, a gente vai cuidar do jardim, vai cuidar da cidade, vai cuidar do município, vai cuidar da região, vai cuidar do Estado, vai cuidar do Brasil, como quem cuida do mundo. Então é preciso a gente partir daquilo que é o que está junto de nós. Essa é a primeira realidade. Quem não cuida da sua própria família, como vai querer cuidar da sociedade? Então, a gente tem que ir por esse caminho. O partido, para fazer isso, tem que ser um partido independente. Aquele partido que bata palmas para o governo quando ele acertar e tenha a independência para criticá-lo, até duramente, se for necessário, para mostrar os erros que ele comete, que possa concordar com a oposição no que ela está certa, mas também dela discordar quando ela estiver errada.
E para ter essa independência, essa autonomia, é que eu sou candidato por um partido independente, para fazer um mandato independente. E dizer a você, aqui no Dedinho de Prosa, um compromisso, que é um compromisso de honra meu. Eleito senador, eu não buscarei um segundo mandato. Eu vou querer exatamente desempenhar esse mandato com toda a independência, com toda a dedicação, e ao final dele poder deixar o legado de um exemplo. E para que isso aconteça, eu sendo independente, isso também vai acontecer para que eu tenha independência perante o governo. Porque quem quer se reeleger, às vezes fica fazendo concessões, tem que dar um grito pela região, não dá porque o ministro vai zangar, e se ele zangar, me atrapalha a reeleição. Não, se eu não sou candidato à reeleição, eu estou cumprindo o mandato e a vontade que o meu povo, que eu represento lá, me mandou para lá para isso. Ótimo, ótimo, Carlos. Carlos, você tem, né, como já foi dito aqui no início, você é advogado, né, jornalista e escritor, né? Sim, Pronto. E vem lá da cidade de Itapé, você é natural da cidade de Itapé, sou né? assim. A Isso. pequena cidade que foi distrito de Itabuna, ali perto de Itabuna, entre Itabuna e Bicaiaí, vizinho também Itajuto, Colônia, Ajuçaí, Aboerarema. É um município pequeno, né? Mas é minha terra. E eu moro lá, né? Eu, quando me aposentei, voltei para a região, fiz uma casa lá num pedacinho de terra que eu tenho, e ali comecei a escrever mais livros, né? Estão ainda. Eu paralisei para poder percorrer a Bahia pedindo voto para chegar a Brasília representando o Grande Sul, como eu chamo, que é a nossa região básica. Itapé é uma cidade muito interessante, né? Por mais que seja uma cidade do interior, mas é uma cidade que tem grande importância, né, para o sul da Bahia. Obrigado. É isso aí. Sodré, a sua carreira política inicia lá em 1970, não é isso? Sim. Quer dizer, eu já, aos 12 anos de idade, me envolvia, porque eu sou filho de político, né? Meu pai foi prefeito na minha cidade várias vezes, e eu comecei ali na política, política estudantil. Não é? Aos 13 anos, eu, digamos assim, surpreendi a minha cidade fazendo um discurso de improviso em favor da emancipação do distrito. Enfim, tive sempre a participação. Mas em 1970, eu estudando de Direito, os meus colegas incentivaram a candidatura a deputado estadual. E eu tive uma eleição possível, mas foi cortada por causa dos poderosos da política da Bahia. E daí em diante eu não baixei o pescoço e eles continuaram me cortando. Já fui muito votado aqui em Venceslau Guimarães, sob a liderança do meu amigo Carlos Durval, Leão, mas fui votado por muitos companheiros aqui, Teolânia, pelo meu saudoso amigo Zacarias Borges de Oliveira, amigo Zelito, Pastorinho, Oswaldinho, muitos amigos dessa região. Fui mais votado em Itaperoá, tive votos de Valença, fui bem votado em Nilo Peçanha, fui bem votado em Tuberá, que hoje, inclusive, vou visitar meu grande amigo Kleber Tunes Teixeira, médico, ali também participei da sua ida para lá, naqueles tempos em que ele ali chegou. E eu tenho essa região como algo que, para mim, tem uma importância fantástica. De todo esse Grande Sul, esta é uma região de gente inteligente, que aproveita o que a natureza oferece. Enquanto todo mundo fica fissurado num produto só, que eu costumo dizer, quem tem um produto só é como quem tem um pote para beber água, que se ele se partir ou esvaziar, a pessoa vai ficar com sede. Aqui não. A inteligência das pessoas faz ter essa pluralidade de produtos, né? É o guaraná, é o dendê, é o cravo da Índia, é o cacau, é a seringueira, é o maracujá, enfim, a banana, Cupuaçu, cupuaçu, graviola. graviola, e por aí lá vai. E esses produtos todos, né? Às vezes até um gadinho, né? Etc., alguns pastos. Essa região tem um equilíbrio econômico. Aqui não se fala em miséria absoluta, que pode se falar numa pobreza decente, mas não se fala em miséria absoluta. Aqui ninguém pode dizer que não tem como nem
como trabalhar, tem em que trabalhar. E essa tradição de ser uma terra de produtores e de produção é exatamente uma terra, digamos assim, abençoada por Deus. Aqui não pode se passar fome. Aqui nunca vai acontecer o que aquele ex-governador da Paraíba disse um dia: é triste passar fome na terra de Canaã. Aqui é uma terra de Canaã. Eu tenho uma admiração muito grande. Eu quero que o Venceslau Guimarães me deixe trabalhar por ela, porque com os amigos que eu tenho aqui, a compreensão que eu tenho de sua importância, como a de Teolândia, dos outros municípios que ele rodeia, o Gandu, evidentemente, a cidade maior desse. E aí, indo para o lado da Copa, da Costa, de Ituberá, de Nilo Peçanha, de Camamu, da própria Valença, né? E municípios até Ibirataia, e você daqui a pouco chega em Ubatã, em Piauí, Baitaba, Barra do Rocha, Gongugi, Aurelino Leal. Então a gente vê que toda essa é uma região que pode se contaminar com esse exemplo que o Baixo Sul dá, não é? Que o Baixo Sul dá, de todos poderem cuidar de muitas coisas para que elas equilibrem a economia e, portanto, a vida social. É preciso olhar para o homem e ver quanto ele precisa de assistência. Eu não concebo um mandato de um representante político, de um senador, no caso, sem estar com o olho e o foco em cima disso. Não, não é possível. Isso aí, candidato. Na sua pesquisa que eu acabei fazendo, você também já foi subsecretário, né, de administração penitenciária. Hoje, o que se fala nas grandes mídias é essa questão aí da justiça. E hoje em dia, né, com essa notoriedade que está essa questão da segurança, né, é bom a gente tratar esse assunto aqui para Pois não, você, que já fez parte dessa área. pois não. Sobre que aspecto você quer que eu fale? Isso, vamos trazer um apanhado, né, sobre essas questão de STF hoje no Brasil. Olha, veja bem, eu sou advogado, Sim, história longa como advogado, né? Meio século de advocacia. Então eu vou dizer para você, eu sei o que o advogado é que mais sabe, quanto a máquina do judiciário, ali e acolá, tem dificuldades, tem senões, tem emperramentos. A injustiça está ali onde está o homem, onde o homem falha, na má interpretação da lei, às vezes quando entorta a lei para tirar o direito de alguém, ou para dar quem não tem. Mas isso há um mecanismo que ele também permite você corrigir. É preciso observar que o sistema processual brasileiro tem vários recursos e permite às partes. O problema todo está na morosidade, o problema está na impunidade, porque a impunidade retroalimenta o erro e o crime. E vejo a questão do STF. O STF precisa existir, sim. O STF apenas precisa ser visto de uma forma diferente. Por exemplo, houve um tempo em que pessoas iam integrar o STF, iam dar nome ao STF. Hoje elas vão buscar nome no STF. E quando isso acontece, é sinal de que a qualificação dos que vão para lá já foi melhor. E também nós estamos vivendo uma crise moral e ética em todos os lugares. A corrupção que se aponta no STF, ela não começa lá. Há mais corrupção no executivo do que no judiciário. Há mais corrupção no executivo do que no legislativo. Mas há corrupção e há, sobretudo, como é que eu diria, omissão por parte do legislativo. Por exemplo, veja, a Constituição foi votada em 1988 e deixou uma série de assuntos pendentes de regulamentação por lei ordinária, papel do Congresso. O Congresso, nesses anos todos, tem se omitido daquele dever seu. Fica naquela fochicaiada, como diz o povo, e não cuida, por exemplo, de suprir o Brasil de leis que regulamentem princípios que a Constituição, que a Constituinte colocou na Constituição. O que acontece?
Digamos, por exemplo, que os radialistas, né, os trabalhadores da comunicação, tenham um direito que está esperando por uma lei que regulamente. E isso não sai. Quando os radialistas batem à porta do Supremo para buscar que o Supremo supra, o Supremo, que não age por conta própria, age se provocado, ele interpela, digamos assim, não é interpelar a palavra, mas ele demanda o Congresso para responder sobre aquilo. E, respondendo ou não, o Supremo, com a omissão do Congresso, vai dar uma decisão para poder não deixar os radialistas que estão ali, os comunicadores, em dificuldade. Aí se diz, é o Supremo invadindo a competência do Congresso. Não, o Congresso está se omitindo do seu dever. Quando eu falo que tem mais corrupção no Executivo, é lógico. Às vezes você está tirando areia para entregar ou vender à prefeitura, ele chega um fiscal corrupto que pode dizer a ele, eu não estou dizendo que todos são, não, mas chega e diz assim, olha, bote aí que você forneceu 100 latas de areia e o sujeito entrega 10 e aí um pedaço de dinheiro pequenininho vai para aquele cidadão e o espertalhão do meio do caminho, às vezes até gente maior, pega e fica com o produto daquela apropriação do dinheiro público. E isso eu estou falando no piso, até chegar nos altos escalões do executivo de todos os níveis, você sabe quantas prateleiras vai se subindo com corrupção, que é uma coisa que precisa ser debelada. O que é que eu defendo? Eu defendo uma faxina geral na política. E a faxina começa pelo eleitor. Quando o eleitor escolhe, por exemplo, está se falando, fulano não presta, aí troca 6 por meia dúzia, bota outro que não presta. Você já viu se limpar sujeira com pano sujo? Você tem que procurar. Eu estou vendo aí, eu estou disputando a eleição com pessoas sobre as quais pesam, e eu não estou fazendo juízo de valor, pesam desconfianças, suspeitas, acusações. Eu não estou dizendo que eles estão condenados, mas eles estão, digamos assim, sob ponto de vista da polícia e da lei. Eu não estou. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver com banco nem com tamborete. E a região vive querendo o quê? Um representante. E as pessoas querem o quê? Elas querem, por exemplo, que você tenha, digamos, um político que não esteja sob suspeita de nada. Eu não estou. Então, me dê voto. E são 2 votos para o Senado. Me dê um, para que a região tenha quem fale com sua própria voz e ande com seus próprios pés, que é o que eu estou pedindo. Eu estou numa posição na vida, sou procurador federal aposentado, vivo minha vida tranquila dentro dos meus limites suficientes para viver, filhos criados. Eu até dizer, não tenho mulher nem filho em cargo público nenhum, nem vai estar, porque nem aqui eles vivem fora. Nós já são crescidos homens, já pai de filha, etc. Tal. Então não tenho porquê, não me interessa vantagem nenhuma, eu não preciso disso. Eu preciso dar a minha experiência de uma vida longa. Eu fui secretário de 4 prefeituras, né? Eu fui subsecretário de 3 secretarias, num total de 17 anos. Eu fui procurador federal 20 anos. Eu fui cônsul de um país estrangeiro e pedi para me liberar porque estou realmente nessa luta. Então eu trago a experiência. Na região não se tem com facilidade quem tenha tanto relacionamento em outras regiões, porque os votos da região só não são suficientes para eleger um senador. Sim. Eleição no estado inteiro e na capital. Eu vivi metade da minha vida na capital. Eu tenho o título de cidadão soteropolitano na Câmara, eu tenho o título maior da Polícia Militar, eu tenho a medalha 2 de julho, que é a maior condecoração da Bahia. Tudo isso lá em Salvador por serviços prestados. Sou conhecido nas outras regiões e sou muito conhecido na minha região também. Eu, por isso, aceitei quando os meus amigos disseram: você está ainda em condições de prestar serviço à nossa terra. E é um egoísmo seu ficar aqui apenas restrito a ficar na ociosidade do seu recolhimento. Então eu aceitei, estou na luta, eu sei que estou enfrentando um paredão de obstáculos,
Mas eu tenho duas coisas. Primeiro, Davi venceu Golias. Segundo, a política não é o poleiro dos invencíveis, dos inderrotáveis. O juiz de tudo não são eles, não. É o povo. Se o povo Verdade, quiser, deixa eles. verdade. Quer continuar sendo enganado? Deixa eles. Quer dar oportunidade a um filho da terra? Deixa. Porque eu não vou calar. Eu não vou aceitar que no Brasil todo, nos outros estados por onde a BR-101 passa, ela seja duplicada e não seja na Bahia. Verdade. Eu não vou aceitar que a 116, que a Rio Bahia, aconteça a mesma coisa. Eu não vou aceitar que a ponte do Rio Jequitinhonha fique lá um ano e tanto aí nessa chifrineira, o governo federal agindo mal no assunto, desrespeitando a região, e o governo do estado omisso. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar que a CEPLAC tenha sido aquilo que ela foi e que tenha sido reduzida ao que ela foi reduzida. É preciso rediscutir tudo isso, precisa ressignificar isso. E um mandato de senador, para mim, não serve para outra coisa se não for para fazer essas coisas. Lutar pela educação, pela melhoria das condições sociais. Eu defendo o quê? Qual é a minha primeira prioridade? A educação. Qual é a minha segunda prioridade? A educação. Qual é a minha terceira prioridade? A educação. Mas por que tanto isto? Tanta ênfase na educação? Porque a educação permite ao homem inteirar-se e conscientizar-se do respeito ao meio ambiente, porque permite ao homem ajudar a resolver e a evitar dificuldades e até corrigir as que tem no campo do saneamento básico. Ajudar a fiscalizar e a fazer valer as coisas da saúde para que o povo não fique sofrendo em fila de regulação, para uma cirurgia, para um procedimento qualquer que precisa de uma intervenção ou de um tratamento mais sério do que aquele tratamento de balcão das unidades de saúde da família ou dos postos de saúde, seja lá quais forem. Para que a educação dê ao homem condição de ver como se vencer a violência, porque ela tem que começar na casa da gente, para as famílias voltarem a educar. A escola não educa, Nath. A escola não educa, a escola instrui. Quem educa é a família. Verdade. Uma família, um casal de analfabetos, às vezes educa mais do que um casal de doutos, se não tiver com os filhos o cuidado que às vezes uma família pobre, uma família simples, uma família humilde, dá em educação, vergonha e orientação para a vida dos seus filhos. Então, é possível que a gente atinja isso para evitar que a sociedade viva sobressaltada com a questão da segurança, que hoje atemoriza todo mundo em todos os lugares. A Bahia está uma situação dramática, já chegou no interior, o crime organizado parece que tem liberdade para agir de qualquer maneira, é como se for, embora não seja. E olha, eu trabalhei no sistema penitenciário, de quando os portugueses chegaram ao Brasil até o governo de Paulo Souto, a Bahia tinha 6.300 vagas. Nós fizemos, sob a liderança de Nestor Duarte, 7.400 vagas novas. Mas o Brasil, as estatísticas são inclusive desencontradas. Se fala em 350 mil vagas contra 800, 900 mil presos e 200, 300 mil mandados de prisão não cumpridos. Vai parar isso onde? Você tem que ir para a educação. A Finlândia, os países nórdicos fizeram isso. Há mais de 30 anos atrás, estavam atrás do Brasil, hoje estão na frente porque foi a educação. É preciso ter educação não como um discurso de véspera de eleição, uma retórica de véspera de eleição. A educação tem que ser um compromisso. E, por último, incutir nos patrões, nos empresários, nos investidores, com todo respeito à sua propriedade legitimamente conquistada, ao capital, à sua propriedade, mas que eles tenham um olhar de respeito aos sagrados interesses dos trabalhadores. Trabalhadores que têm que ter condições próprias, dignas para trabalhar e produzir. E que zelem também pela empresa, porque estarão zelando pelo posto de trabalho. E por quê? Quando patrões e empregados estiverem no mesmo espaço, convivendo harmoniosamente com respeito aos interesses de cada qual, a roda da economia vai girar e a gente vai ter a paz social que tanto inquieta a gente, desassossega a família brasileira. Eu penso, com a experiência que aprendi, com o que eu sei, com o fato de ser um homem livre
sem peias, não estou agarrado nem na gaveta de ninguém, poder ser um representante parlamentar como senador, um senador para ficar na história como alguém que veio para deixar um legado de seriedade, de compromisso e de dedicação. Muito bem, muito bem, muito bem, candidato. Olha, hoje, na disputa pelo Senado da Bahia, nós temos aí os seus concorrentes, né? Que é Wagner, João Roma, né? Ângelo Coronel, Rui Costa, né? Esses são os seus concorrentes, não é isso? Sim, são eles. E eu não me espanto que sejam eles, não é? Eu os respeito, eu não gosto de fulanizar as discussões, não tenho medo de nenhum deles, sobre qualquer aspecto, nem eleitoral, nem nada. Inclusive os desafio para o debate. Eles ficam aí agora falando grosso, arrotando valentia, querendo imitar o tempo do carlismo de antigamente, de um velho chefe político já falecido, não gosto de falar também dos mortos, que é covardia. Eles vivem aí dançando na boca da garrafa, fazendo umas reuniões aí às custas do Estado, fazendo daquilo um picadeiro ou então palanque eleitoral. E dancem para lá, dancem para cá, vão terminar dançando na urna. Porque o povo está precisando é de solução. Porque o povo tem a ver com o bujão de gás, o povo tem a ver com o atendimento do filho na hora da febre, da mulher, do parto, daquela questão. A questão do emprego, a questão das condições de trabalho, a questão das rodovias, a questão de todos os serviços públicos que estão falhando na entrega daquilo que é a população que paga impostos caros. Nós estamos pagando impostos cada vez mais altos e a gente tem que ter uma resposta disso em forma de serviço e de satisfação social. Então, eles são aí candidatos, não está me importando, eu olho para eles, é como se fosse uma grande pedreira em que eu não posso passar por cima porque eu só tenho 1,70 m, não posso passar pelos lados porque os lados estão bloqueados, não posso atravessar a rocha porque eu não sou mandrake, mas eu posso, meu amigo, ver onde é que estão as brechas e colocar o estupim da dinamite com que eu vou dinamitar esse poderio deles. Eles combateram o carlismo, que nós não aceitávamos, para mudar. E agora estão fazendo coisas às vezes piores. Eu não estou aqui para contestar isso, eu não estou aqui para assinar embaixo. Eu não aceito e vou para a luta. E vou de porta em porta, como estou fazendo, cidade por cidade. Eu estou indo a todos os corações, a todas as pessoas, numa luta de Davi contra Golias. Mas Davi reforçou o Badoc, eu estou reforçando o Badoc. Davi escolheu as pedras e acertou a testa do gigante. E é a lição que vem da Bíblia. E eu estou muito inspirado nisso para fazer a grande luta da Bahia por uma vida decente. A Bahia teve, rapaz, Rui Barbosa como senador, Otávio Mangabeira. A Bahia teve Luiz Viana Filho, Josafá Marinho, a Luiz de Carvalho Filho. A Bahia teve figuras tão exponenciais da vida intelectual. Grandes nomes. Grandes nomes na história da Bahia. Eu não quero nem ainda falar, embora cada um com seus méritos, Lomanto Júnior, Antônio Carlos, que eram expoentes políticos mais do que intelectuais. Não é? Sim. E agora a gente vive aí passando vergonha, entendeu? Está feio isso, está feio. O Senado é a Câmara Alta da República, é um filtro onde se corrige as barbaridades e as barbeiragens, não é, da Câmara, e é preciso gente com um pouco mais de compromisso com a ética, com a moralidade, com o respeito. Eu não estou aqui para passar vergonha como baiano, como eu tenho passado, e você tem, todo mundo tem, de abrir a manchete, a televisão de manhã, a gente toma choque. Fulano está sendo processado, descobriu isso, as ligações, protegendo não sei quem, recebendo isso, recebendo aquilo, até com confissão às vezes, e a gente enfrentando isso. Essa coisa é vergonhosa. Eu desculpe, mas eu, graças a Deus, não tenho um cisco em cima de meu nome.
Eu prefiro ser pobre e decente do que viver nessa orgia, bacanas que são, afrontando e falando grosso. Não tenho medo da voz que eles levantam no grito, porque grito não entra em meu ouvido. Porque se entrar, eu tenho dois ouvidos, vai entrar por um e sair pelo outro. Carlos, hoje você tem muito usado a rede social, né? Os meios de comunicação, para poder estar fazendo, levar ao público as suas ideias, né? Os seus projetos, né? Para uma Bahia, não é isso? Sim. Veja bem, eu tenho um partido que não tem tempo de televisão, né? Verdadeiramente, a gente não tem recurso de fundo partidário, dessas coisas, e se pergunta como é que você vai enfrentar esse poderio? Bom, eles estão fazendo dinheiro com a campanha do governo, com o Sim, dinheiro do governo, do caixa do governo. sim. Até ônibus escolar eu vi aí carregando gente para esses negócios que eles fazem aí, em algumas regiões do estado. Muito bem. O povo está vendo que o dinheiro vem dessas coisas, e de algumas patifarias também. Então, o dinheiro é nosso. Tome o dinheiro deles, que é nosso mesmo, e vote em mim. A solução é essa. A segunda coisa, veja bem, a capacidade criadora faz com que você, com a experiência, vá driblando, né? Por exemplo, a água, a natureza dá lição a gente todo dia, não dá? Sim, Por exemplo, o sol nasce de manhã, se põe ao fim do dia. No outro dia torna a nascer, torna a se pôr e assim ciclo da sucessivamente. vida, né? Segundo, a maré enche e vaza, torna a encher, torna a vazar 2, 4 vezes por dia. Bah, a água, ela está em cima desta mesa, Napson, cai no chão, procura o ralo, que vai para o córrego, que vai para o lençol freático e que chega no rio e chega no mar. Eu estou fazendo como a água. Eu estou procurando exatamente onde estão as brechas para me Os colocar. caminhos. É por esses caminhos que eu vou chegar. Agora, para isso exige paciência. Mas eu aprendi com Sêneca, um grande pensador romano, que dizia o seguinte: se o viajante não sabe a que porto se destina, nenhum vento lhe será favorável. Então eu sei para onde eu vou e eu vou fazer. E por último, dizer a você uma coisa que é muito importante. A gente tem uma vida, tem uma história, tem uma ficha limpa. A gente se apresenta com mãos limpas, com uma história de fazimento. Estudei colégio, ensinei de graça, escrevi em jornal, fiz rádio, foi meu primeiro emprego. É, Muitas vezes deu meu voluntariado de hospital, servi a governo, entrei e saí dos cargos públicos sem roubar nada de ninguém. E aprendi uma coisa com meu pai e minha mãe, na minha casa, que não serve, quem não vive para servir não serve para viver. Sempre procurei servir aos outros. Nunca nem nota tomei disso. Olha, é uma coisa enternecedora. É uma coisa que emociona. Eu estar passando nas cidades e me aparecer pessoas. Você um dia me fez isso. Você um dia fez um favor à minha filha. Você resolveu um problema de meu filho. E meu pai A gostava de você. gratidão. Eu estou vendo isso em todos os lugares, na Bahia inteira. E com isso eu quero dizer que eu estou construindo o meu caminho. E quero dizer, amanhã, eu tomando posse, haverei de fazer um discurso, primeiro para agradecer a Deus. E eu disse a Deus, quando eu comecei, que me mostrasse algum sinal se ele entendesse que eu não deveria ir adiante. Mas todos os dias me chegam sinais que me estimulam a ir para adiante. Então, acho que é porque é a vontade de Deus. É minha interpretação modesta. A segunda, agradecer à minha família, aos amigos, a essas pessoas, ao povo de um modo geral da Bahia. E vou agradecer em especial aos comunicadores de rádio, de podcast, de blogs, de jornais, de televisão, que estão me dando um apoio extraordinário. Quantas vezes já ouvi dizer que é de rádio, de blog, gosta de tomar um dinheiro de um político, tomar dinheiro. Ninguém me pediu uma caixa de fósforo. E as pessoas estão vendo que essa luta não é minha, é delas também, dessas pessoas, é de vocês. Sim. Eu não estou a serviço de uma causa pessoal. Não vou dizer assim, eu não preciso disso. Não, não é isso.
não teria uma tirada de soberbia. Eu quero dizer que eu tenho do que viver, eu tenho a minha vida, eu estava no meu canto vivendo a minha vida e poderia não estar nesse trabalho. Eu não sou mais um menino, eu sou um homem maduro, não é? E digo assim para você, sair da minha quietude, do meu recolhimento, do meu conforto, eu vou morar numa fazenda, na beira de uma lagoa, sozinho para escrever meus livros, etc. Podia continuar lá e voltarei para lá se terminar a eleição e eu não ganhar um mandato, claro, mas digo assim, deixei tudo isso em nome de um sentimento, em nome de um interesse maior que extrapola a minha pessoa, que é o de fazer com que essa região tenha uma voz. Eu quero, quando terminar o mandato, que vocês possam dizer: eu votei, eu estimulei, eu apoiei uma pessoa que foi lá e fez diferente, para provar que é possível ser político sem ser ladrão, que é possível ser político sem desrespeitar e afrontar a lei, ser político sem baixar a cabeça, sem precisar também afrontar ninguém, mas também não se dobrar às pressões, porque você está representando o interesse de um povo, de uma região, e esta região vai falar alto pela minha voz. Esse compromisso eu tenho, não baixo cabeça. Para mim não tem presidente, não tem nada que me imponha nada aquilo que esteja fora da lei. Lutarei pelo sul da Bahia, pelo Grande Sul, por todo o interior da Bahia que precisa ter voz. Eu vou ser a voz do interior da Bahia, mas eu vou ser também a voz da capital onde sempre vivi, fui acolhido. Eu tenho o título de cidadão de Salvador. Eu tenho a maior medalha da Polícia Militar, que é a medalha General Argolo, Visconde de Itaparica. Eu tenho o título de amigo da polícia. Eu tenho o título da Fundação João Fernando da Cunha. Tenho o da Anísio Teixeira. Tenho o da Santa Casa de Misericórdia. Eu tenho de várias instituições e tenho a maior medalha da Bahia, que é a medalha 2 de julho da Assembleia Legislativa. Eu tenho título de cidadão de Ilhéus, tenho título de cidadão de Itabuna, cidades onde fiz muitas obras. E, por último, recebi em Itapé, que não podia ter o título de cidadão porque eu sou filho de lá, uma comenda que foi criada para me homenagear, a comenda do fundador Joaquim Lisboa, da minha cidade. Sou homem homenageado, podia continuar no meu recolhimento, meus filhos criados, que eu tenho 2 netos, são os pais que estão criando, né, embora eu possa coadjuvá-los, mas digo, isto tudo fica podendo esperar para que eu dê à minha região, nesse resto de vida, meu idealismo, o meu devotamento. E vou vencer, porque Deus vai me levar à vitória. Está me preparando para um grande momento, para eu fazer um grande trabalho pela minha região, para que eu possa ser um baiano que honre a Bahia no Senado e não faça a Bahia passar vergonha, como tem passado com polícia, com justiça, com isso, com aquilo. É hora de levantar a cabeça. A Bahia precisa voltar a ter a dignidade que sempre teve dentro da Federação Brasileira. É isso aí, pessoal, né? Estamos aqui entrevistando, né, o candidato ao Senado da Bahia, Carlos Sodré. Carlos, eu quero te agradecer imensamente por essa entrevista para a nossa audiência do Dedinho de Prosa, né? Foi muito bom ter você aqui conosco. Peço para que você mande um recado agora diretamente para toda a nossa região aqui, né? Toda a nossa audiência, né, que vem acompanhando o nosso podcast, o nosso canal Dedinho de Prosa. Meus conterrâneos do sul da Bahia, meus conterrâneos do interior da Bahia, meus conterrâneos da região de Gandu, Valença, de Teolândia, de Tuberá, de Camamu, de Nilo Peçanha, de Taperoá, de Ibirataia, de todos esses municípios aqui que rodeiam Venceslau Guimarães. Venceslau Guimarães, que me dá a oportunidade, através do Dedinho de Prosa, a você, né, com o apoio de Tiago e de Ney, me dão essa oportunidade, eu vou sempre ser agradecido. Porque eu aprendi com o Padre Vieira que a gratidão é a memória do coração. Eu não chegaria ao Senado sem ter os olhos e a alma registrados neles
né, nos meus ouvidos, na minha alma, a gratidão pelo que vocês estão fazendo. Me abriu a oportunidade para dizer ao povo de Venceslau, me mande para o Senado, que eu não decepcionarei vocês. E quero voltar aqui nesse programa, com fé em Deus, eleito, para agradecer a todos pelo meu voto e continuar somando a minha voz, a voz de todos vocês e de todos que aqui moram e trabalham em favor de dias melhores para a nossa terra, para a nossa região e para a Bahia. Muito obrigado, candidato. Boa sorte nessa caminhada, nessa empreitada. Pessoal, por aqui ficamos com o nosso Dedinho de Prosa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. É só um dedinho de prosa, mas cê vai se apegar. Tem risada, tem calzinho pra gente se alegrar. Na calçada, na esquina ou no pé do balcão. O dedinho de prosa é só alegria, irmão. Dedinho, dedinho, dedinho de prosa, pra escutar e dar risada gostosa.